Olá, turma. Boa tarde. Hoje, dia 4 de março de 2020. Vamos aqui para mais um encontro, né, da disciplina de fitossanidade. E na aula de hoje, vamos falar sobre o manejo integrado de pragas e doenças. Além disso, vamos falar também do uso seguro de agrotóxicos e, consequentemente, a utilização correta dos EPIs, que são equipamentos de proteção individual, de modo que, quando necessário aplicar algum produto químico, agrotóxico, inseticida, fungicida, entre outros, o trabalhador rural, a pessoa que aplica, tem o mínimo de segurança possível para que possa preservar a sua saúde, a saúde ambiental e também dos animais que fazem parte ali do ambiente. Então, como vocês sabem, né, meu nome é Vinícius e estarei disponibilizando essa aula aí para que vocês possam assistir em outros momentos oportuno no canal do YouTube Vinícius Reis _oficial, como vocês podem ver aí no link, no endereço abaixo. Então, podendo acessar a aula aí no YouTube quantas vezes vocês julgarem necessárias para consolidar o aprendizado. Então, o objetivo da aula de hoje, da disciplina de fitossanidade, é conhecer a importância da utilização de técnicas em conjunto para controlar pragas e doenças, ou seja, para potencializar as técnicas de manejo de pragas e doenças, é importante conhecer quais são as diferentes técnicas de manejo que você tem disponível para utilizá-las em conjunto, de modo que a ação seja mais eficiente, né? A ação de controlar praga e doença. E o que é que você, estudante, pode ganhar com a aula de hoje, né? Conscientização, né? Maior conscientização sobre o uso adequado dos equipamentos de proteção individual, bem como as diferentes estratégias de controle de pragas e doenças de plantas, de modo que você possa potencializar a produtividade na sua área. Então, por que é importante pensar no correto manejo dessas pragas e doenças? E principalmente no manejo integrado de pragas e doenças? Porque se a gente continuar a adotar as estratégias de controle que foram utilizadas no Brasil e no mundo há décadas atrás, por exemplo, na década de 40, 50, 60, fatalmente as condições ambientais serão brutalmente modificadas, tornando aí daqui alguns anos, né, poucos anos, poucas décadas, a inviabilidade da produção no setor rural, pela contaminação de água, de lençóis freáticos, a desertificação dos solos, enfim. Então, é importante estar atento à questão da sustentabilidade. E quando inevitável a utilização dos produtos agrotóxicos, fazer de forma racional, né? Então, já no início, nessa imagem aqui, eu trago para vocês aqui a importância de se pensar sobre essa utilização exagerada dos agrotóxicos e os impactos que essa utilização de forma irracional vai provocar ao longo dos anos, né? Então, para vocês terem ideia, né, um poderoso inseticida utilizado aí em larga escala foi o DDT, a sigla para o nome dicloro-difenil-tricloroetano. É que vocês podem ver algumas imagens, inclusive de embalagens do produto que era utilizado no passado. Então, no início do século XX, por volta dos anos 46, 47, enfim, após a Segunda Guerra Mundial, esse produto, esse inseticida, chamado de DDT, foi utilizado em larga escala como inseticida. Então, por que era utilizado em larga escala? Porque ele tinha um poder elevado de controlar os insetos, as pragas, e isso provocou a disseminação aí da ideia que a utilização desse inseticida fosse muito bom para o controle das pragas, e de fato era, mas só que acumulava demais os resíduos no ambiente, provocando efeitos aí devastadores, né? E aí é neste cenário da utilização irracional, inadequada de produtos químicos em excesso na agricultura, que a autora Raquel Carson publica um livro chamado Primavera Silenciosa, que eu deixo aí como curiosidade ou sugestão, para que vocês possam ler essa obra, né, essa literatura importante aí, que trata justamente de uma passagem importante na história do entendimento
do uso de agrotóxicos em escala, de modo que possamos hoje enxergar que foi um marco para as políticas de proteção ambiental e também de segurança ao homem, a publicação desse livro, né? Então, enquanto o homem começava a colher os prejuízos dessa prática da utilização exagerada dos agrotóxicos, a bióloga Raquel Carson publica em 1962 este livro aí, Primavera Silenciosa, no qual ela denuncia os efeitos do uso dos agrotóxicos, né? Os efeitos indesejáveis naturalmente, em especial o acúmulo dessas substâncias aí que são cancerígenas e que provocam danos muitas vezes irreversíveis à saúde humana e, consequentemente, causando catástrofes ambientais. Então, fica aí a dica da leitura deste livro e qual a mensagem que ele passa no que diz respeito à maior conscientização sobre a utilização e os efeitos dos agrotóxicos. Trago para vocês aqui, nessa imagem, o que ficou conhecido historicamente como agente laranja, que era um poderoso, eficiente herbicida. Então, na verdade, esse agente laranja era a mistura de dois componentes, chamado 2,4-D e o 2,4,5-T, que era utilizado também, né, como o Tordon. Então, esse herbicida aí era chamado de agente laranja, como você pode observar aí, pela sua tonalidade, e foi muito utilizado, por exemplo, nas guerras, na guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã, nos campos de batalha. Por quê? Porque esse agente desfolhante, ou seja, ele tinha a propriedade de fazer com que as folhas das árvores caíssem nos campos de batalha, então permitindo melhor visualização dos inimigos no fronte de batalha, né? Então, ele foi utilizado, e como vocês podem observar, como desfolhante pelo exército dos Estados Unidos. O problema é que, bom, na imagem vocês estão vendo aqui os aviões, né, aplicando aí de forma aérea o agente desfolhante para facilitar as incursões no campo de batalha. O problema é que eu mostro para vocês aqui, ó, algumas imagens, preservando naturalmente a identidade das pessoas, os efeitos devastadores e irreversíveis, como as mutilações e o crescimento de forma... o ser humano crescendo com deformações aí permanentes em função dos efeitos dos inseticidas sobre o desenvolvimento humano, né? Então, fica aí mais uma mensagem sobre o potencial danoso do uso exagerado desses produtos que foram feitos aí ao longo dos anos. Por tudo isso aí é que surge essa necessidade de mudar o tipo de agricultura que é praticada e, principalmente, desses produtos que são utilizados para controle de doenças, de pragas, para potencializar a produção, mas é preciso ter critério. Então, em 1968, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, preconiza a utilização de um sistema de manejo de organismos nocivos, que vai utilizar várias técnicas combinadas, que, na verdade, é o Programa Integrado de Controle de Pragas e Doenças, né? Então, a FAO, em 1968, diante desses efeitos indesejados desses produtos agrotóxicos na agricultura, né, propõe alternativas de controle integrado com um sistema de manejo de organismos nocivos que utiliza todas as técnicas e métodos apropriados da maneira mais compatível possível, para manter as populações de organismos nocivos em níveis abaixo daqueles que causam injúria econômica. Ou seja, não há necessidade de você eliminar toda a população de insetos considerados pragas. O importante é você controlá-las ao ponto de que a população que fique restante na sua área ali, ela não cause dano econômico, que é o chamado NDE, nível de dano econômico. E aí apresento para vocês aqui uma ilustração do que seria um programa integrado. Então, podemos utilizar técnicas aí combinadas de controle cultural, como a gente já viu em aulas passadas, controle utilizando agentes biológicos, controle do comportamento, ou seja, da biologia da praga, preciso conhecer como é que essa praga se comporta, quais são as espécies vegetais que ela é atraída para se alimentar, utilização de variedades resistentes a pragas e doenças, como é o caso do controle genético,
e controle varietal, como vocês podem ver aqui, além do controle químico usado de forma racional, né? Então, a partir disso daí, o produtor ele pode tomar suas decisões no que diz respeito ao controle da praga ou da doença que está causando dano econômico à sua lavoura. Então, antes de fato, pensar na técnica que vai eliminar aquela praga ou controlá-la, é importante pensar na combinação das práticas para que essa ação seja potencializada. E aí, aqui a gente tem diferentes possibilidades da utilização do manejo integrado de pragas, que é o MIP, né? Então, a gente pode fazer um monitoramento se há realmente, utilizando iscas armadilhas, né? Ou armadilhas entomológicas na sua área, para você fazer a análise e o monitoramento da presença de pragas e doenças, fazer o plantio diversificado, como eu disse anteriormente, fazer diferentes técnicas de controle, sendo o cultural, o químico, fazer as amostragens nessas armadilhas que são distribuídas no campo, para que você observe se há necessidade de entrar com alguma medida de controle e quando é necessária a entrada dessa medida de controle. Então, observar também as questões de clima, de tempo, possibilidade de utilizar controle biológico para cada vez menos agredir o ambiente, conhecer as características físicas e químicas do solo, ou seja, preparar o solo da melhor forma possível, de modo que a sua cultura desenvolva todo o seu potencial, e observar aí o NDE, que é o nível de dano econômico e a necessidade de tratos culturais também. A partir disso, você armazena essas informações que vão lhe trazer essa possibilidade de você enxergar o momento adequado de utilizar diferentes técnicas ou técnicas combinadas de controle de pragas e doenças. O MIP tem essa finalidade, né? Manejo integrado de pragas na sua cultura. E aí eu vou dar alguns exemplos de pragas que conseguem, que atacam diferentes culturas. Vou mostrar aqui quais são essas pragas e algumas possibilidades que se pode fazer no que diz respeito ao controle das mesmas, né? Então, exemplificando aqui, as hortaliças. Vamos observar aqui quais são as principais pragas de algumas culturas. Observar aqui a possibilidade de utilizar o controle biológico, ou seja, a utilização de inimigos naturais para controlar essas pragas. E também, como já é sabido de vocês, aí, a possibilidade de você instalar armadilhas entomológicas para fazer ou fitas adesivas na sua área para monitorar as pragas, né? Então, e por fim também a possibilidade da utilização do controle químico. Então, apresento para vocês, por exemplo, aqui a cebola, né? Então, uma das pragas das cebolas é o trips, que também é conhecido como piolho. Então, vocês vão observar aí as folhas da cebola, né? Elas começando a secar, amarela, seca, né? Há um comprometimento do desenvolvimento, naturalmente, da parte que é comercializada, né? Que é a cebola, propriamente dita. Então, esses são os sintomas. Em relação à mosca branca, a mosca branca é um inseto muito diminuto, muito pequeno, mas que causa danos severos, danos severos a diferentes hortaliças, né? Então, aqui vocês estão observando as diferentes fases, né? Iniciando pela fase de ovo e passando por todos os processos de desenvolvimento até chegar ao estágio adulto, que são esses insetos, como vocês podem ver aqui na coloração branca. Não à toa o nome é mosca branca, né? Então, aqui observamos o ataque que está localizado na parte de baixo, a gente chama de superfície abaxial, a parte de baixo da folha, né? Então, é importante fazer o controle em campo, observando sempre a parte de baixo da folha, porque aí é onde muitas pragas, inclusive a mosca branca, ficam localizadas, né? Dificultando a visualização superficial se você analisar apenas a parte de cima das folhas. Esses são os sintomas do ataque de mosca branca aí. Temos aqui também, observe que no caso do plantio de melão, a mosca branca, além do seu ataque direto sobre as folhas, né, sobre a folhagem, sugando a seiva, ela também pode ser um vetor, ou seja, pode transmitir
a doença do amarelão no melão, provocado por um vírus. Então, a mosca branca, nesse caso, vai ser um vetor, vai ser o agente que leva o patógeno, que no caso é o vírus, ok? E temos também, né, a presença de pulgão, né? Os pulgões aí são insetos que também acometem, provocam danos em uma série de hortaliças, e a melancia é uma delas. Então, observa aqui que esses pulgões vão sugar a seiva, as folhas ficam com esse aspecto, com essas características, murcham, causando aí problemas no desenvolvimento dos frutos. E aí, a gente tem nessa imagem aqui ao lado, a quantidade de pulgões dispersos aí na parte de baixo da folha, provocando naturalmente danos consideráveis. Bom, temos ainda também o exemplo de mosca minadora, como observem aí. Então, a mosca ela provoca aqui danos tanto em melão, cebola, melancia, e aí de fato provoca provoca nas folhas e frutos também esse aspecto aí de como se a planta estivesse descolorindo. Na verdade, a presença da mosca chamada mosca minadora, que vai riscando aí, né, e deformando o aspecto da folha, tanto de melão, cebola e melancia também. Já a lagarta, né, como vocês podem observar no caso de melão e melancia, vai provocar danos tanto na parte de folhas, comendo as folhas, e bem como também na superfície do fruto, e inviabilizando aí, né, a comercialização pelo simples fato de tornar o aspecto visual diferente, né? Então, não necessariamente a lagarta vai provocar um dano mais severo no sabor, no paladar, mas e sim no que diz respeito ao visual, a depender do nível de infestação da praga, né? Melão e melancia. Por outro lado, como eu disse, é importante cuidar, estar atento dos inimigos naturais. Se na sua área há uma diversidade de cultivos, ou seja, não apenas a monocultura, se temos a presença de espécies atraentes, espécies vegetais atraentes, se há uma diversidade, se há rotação de culturas, se há plantio de bordadura aí, mantendo aí a incidência, a redução da incidência de ventos, ou seja, se há um mosaico na sua vegetação constituído por diferentes espécies vegetais, naturalmente a gente vai observar uma maior diversidade também de insetos, uma diversidade entomológica. Consequentemente, a gente vai ter também a presença de predadores que podem atuar como verdadeiros inimigos naturais, parasitando os insetos considerados pragas para a sua cultura agrícola. E aí a gente tem alguns exemplos aqui, né? O caso de aranhas parasitando lagartas, vespas, ácaros predadores, joaninhas aí parasitando pulgões, enfim, alguns exemplos de insetos considerados predadores que vão aparecer mais vezes na sua propriedade, vão estar presentes quanto maior for a sua diversidade de espécies vegetais. Quanto mais você preserva a diversidade, mantém a sustentabilidade também dos inimigos naturais conhecidos como predadores, porque vai haver uma maior diversidade desses insetos na sua área. E como você pode verificar se há uma presença que pode provocar nível de dano econômico na sua área de pragas e insetos? É importante, naturalmente, manter um calendário, um cronograma na propriedade de amostragem, ou seja, ir a campo para fazer amostragem de insetos, analisar de forma aleatória aspectos da planta para ver se há presença, sintomas do ataque de praga ou doença. Então, como recomendação geral para o manejo integrado de pragas e doenças, é importante fazer a amostragem. E aí seguem aqui alguns exemplos, né? Então, realizar a amostragem de 15 a 20 pontos escolhidos aleatoriamente para cada hectare. E aí você vai com um caderno de campo, né? Ou computador, depende do nível
financeiro, né, econômico de cada um, do produtor, e vai fazer esse registro, né? O importante é fazer o registro e verificar de acordo com a literatura a quantidade de insetos presentes nesses pontos, para a partir daí observar se há necessidade de entrar com uma medida de controle, né? Esse monitoramento deve ser feito logo no início da manhã, onde você vai observar, primeiro, que a temperatura é mais adequada para fazer esse tipo de amostragem e o trabalho vai render mais. Utilizar de preferência aí instrumentos que facilitem a localização desses insetos, como é o caso das lupas, né? Usar a lupa de bolso para ampliar o seu campo de visualização e enxergar, de fato, com mais nitidez. Como eu disse, né, observar os níveis de controle para cada praga, a depender da cultura que esteja implementada na sua área lá. Então, isso é interessante. E, principalmente, considerar que esse procedimento de amostragem é uma técnica que vai trazer para o produtor mais economia, porque ele não vai precisar fazer aplicações de produtos na área, como inseticidas, herbicidas, de forma desnecessária. Então, a aplicação é feita a partir da amostragem e na quantidade realmente necessária, não havendo aí, nesse caso, desperdícios com aplicações de produtos. Então, há uma relação direta entre as técnicas de amostragem e a economia feita pelo produtor. Observe nessa imagem aí que é interessante também fazer o plantio das suas espécies na área no sentido contrário à predominância dos ventos da sua região. Então, se a sua região é uma região que ela tem essa presença de ventos, né, a incidência de ventos fortes, então, se o vento ele está nesse sentido da seta aí azul, então, naturalmente, você vai fazer o plantio no sentido que está na imagem aí, de modo que não cause, primeiro, a disseminação de insetos ou de doenças para a sua área, então causando o menor impacto possível. E, se possível for, na área aqui, ó, do entorno da propriedade, fazer o plantio que a gente chama de espécies que vão barrar, né? Barreiras vegetais com espécies mais altas, que crescem mais, reduzindo aí a possibilidade do impacto e do dano dos ventos predominantes na sua região, provocando menor danos físicos, né? Bem como também disseminar, espalhar doença ou praga na sua área. Bom, aqui é um exemplo do que eu acabei de falar, das barreiras vegetais, que são verdadeiros quebra-ventos. Então, plantar aqui, ó, espécies maiores, como é o caso que vocês estão vendo aqui, impedindo aí que os ventos incidam sobre as culturas que estão ali, sob a influência dos ventos. Bom, para eliminar ou minimizar danos provocados por organismos que estão presentes no solo, como é o caso de nematóides, é importante fazer o revolvimento do solo, porque esse revolvimento vai expor o solo à radiação solar, e o simples fato do implemento estar passando ali, quebrando os torrões, né, os agregados de solo, vai reduzir significativamente a incidência de tripes, de moscas, de lagartas e algumas pragas de solo, como, por exemplo, os nematóides, que vão provocar doenças nas plantas, né? Então, preparar o solo, dando essas condições que a planta necessita em termos de fertilidade, ou seja, fornecer nutrientes para que as plantas estejam bem nutridas, é importante quando se pensa em preparo do solo, mas também expor o solo à incidência solar para que essas pragas de solo, como nematóides, elas sejam eliminadas, não provocando danos aí no futuro, quando a planta estiver no campo em desenvolvimento. É importante também, de acordo com o tipo de cultivo que você tem na sua área, pensar em estratégias que vão expor menos a sua cultura ao ataque de pragas e doenças, como é o caso da aplicação do Amanta Agrotexta, como vocês estão vendo aí, também conhecida como mulching. Então, você protege o solo e nesses orifícios aqui é onde estão localizadas as espécies vegetais do seu interesse, né? Ou seja, as plantas
vão sair por ali, como é o caso, por exemplo, do plantio de morango, entre outras hortaliças, protegendo aí as leiras, os camalhões, enfim, o solo onde está inserida a sua cultura principal. Além, como vocês podem ver também aqui, do plantio protegido, né? Então, são técnicas que requer um pouco mais de investimento, mas tem essa finalidade de reduzir os danos, os ataques de pragas e doenças. É importante também ter em mente que as pragas podem persistir na sua área, no solo, ao final do ciclo da cultura, né? Então, você faz a colheita e os restos da cultura, os restos culturais, galhas, bagaço de cana, por exemplo, palhadas, enfim, tudo isso fica na sua área lá. E se na sua cultura tinha a incidência de alguma praga ou doença, essa palhada, esse resto cultural, vai ficar na sua área. E se você não fizer a rotação, ou seja, modificar a cultura, ou seja, você plantou cenoura, fez a colheita, planta cenoura de novo, o que pode acontecer é uma reinfecção. Se há a doença presente na área e você não fez a rotação, não mudou a cultura, então a doença vai continuar ali, e a doença pode se manifestar novamente no novo ciclo da cultura. Portanto, é interessante pensar na possibilidade da rotação de culturas, de modo que você fuja do ataque tanto de praga quanto de doença. E aí temos alguns exemplos, né? Fazer a rotação de culturas com raízes, como, por exemplo, cenoura, batata e rabanete. Em seguida, fazer o plantio de leguminosas, como feijão, ervilha. Modificar depois, pensando na questão das folhosas, como couve, brócolis, couve, tomate, berinjela, e passando pelas aliáceas, né? Alho, cebola, enfim. Então, esse é um exemplo de rotação de culturas que pode ser pensado no sentido de que você não tenha problemas com a infestação de pragas e ataque de doenças aí provocando danos econômicos na sua área. Esse é um exemplo. Rotacionar as culturas é importante para fugir do ataque da doença e de pragas também. Observe aí, né, que é importante para a manutenção da diversidade das espécies, incluindo os predadores naturais, é importante que você preserve áreas, como a gente observa aqui nesta imagem, né, com vegetações nativas, porque essas vegetações nativas na sua área aí vão permitir que essas espécies elas estejam aí na sua área e provoque aí um benefício, ou seja, a manutenção dessa vegetação natural, da vegetação nativa na sua área, ela vai permitir uma maior diversidade e, consequentemente, a presença de inimigos naturais auxiliando no controle de pragas e doenças. Então, nesta imagem aqui fica claro que você tem aqui espaços destinados para os cultivos agrícolas, pastagem, por exemplo, mas a gente tem aqui, ó, cordões de vegetação nativa aí para minimizar o impacto da sua atividade agropecuária aí. E aí a gente tem a possibilidade de propor ações mitigatórias que minimizem o impacto da ação agropecuária. Ou seja, você tem aí zonas de abrigo para insetos que podem ser considerados inimigos naturais, auxiliando no controle das pragas e doenças da sua área. Como eu disse no slide anterior, observe nessa imagem aí que após o ciclo de cultivo de qualquer que seja a cultura, restos dessa cultura aí vão ficar na área. E esses restos de cultura, esses restos culturais aí, vão abrigar pragas, doenças, pragas de solo, né? Então, se a gente não dá o destino correto aí para esses restos culturais e pensa na rotação de cultura, naturalmente, como eu disse anteriormente, né? Repito, a gente vai ter uma reinfecção ou aumento da população de pragas, por quê? Porque o ambiente é propício para que aquela praga se manifeste ou continue na sua área, porque as espécies vegetais que estão sendo plantadas ali constantemente são as mesmas, ou seja, serve de alimentação e de abrigo tanto para pragas quanto para as doenças. Então é importante fazer a destruição ou destinação correta dos restos culturais. Bom, no Brasil,
já existe a possibilidade de utilizar... Bom, desculpe aí, né? O celular deu uma atrapalhada aqui, mas enfim, já está devidamente desligado. Bom, a gente precisa pensar em estratégias que minimizem o impacto da atividade agrícola. Associado a isso, é importante pensar também em estratégias que são viáveis, economicamente falando, né? Então, o controle químico, e bem como o controle biológico, são ferramentas que vão fazer parte do manejo integrado de pragas. E aí o produtor é que vai decidir o que é mais viável, tanto do ponto de vista econômico, e principalmente pensando na questão da sustentabilidade. E aí buscar produtos que sejam já registrados, quando a gente fala de produto químico ou biológico, para aquela cultura, é fundamental para que a aplicação, o efeito, né, seja exatamente aquilo que o produtor quer, que é controlar as pragas e doenças daquela cultura. Então, vamos exemplificar aqui, né? O manejo integrado de pragas, ele vai ter 3 ações principais. 3. A primeira é definir como é que o ciclo de vida do organismo que causa dano, né, do organismo nocivo, precisa ser alterado, abaixando, reduzindo esse dano econômico, a população desse organismo nocivo abaixo do limite de dano econômico. Segunda estratégia, segunda ação, é combinar o conhecimento biológico com as ferramentas e técnicas disponíveis, ou seja, combinar ações, estratégia. Por isso que a gente chama de manejo integrado de praga e doença. Mais de uma ação para potencializar o efeito do controle, né? E criar métodos de controle acessíveis e compatíveis com a tecnologia disponível, bem como também com a questão da capacidade financeira que o produtor tem. Então, neste gráfico abaixo aí, eu trago para vocês aqui, por exemplo, o número de indivíduos, né? Ou seja, densidade populacional nesse eixo do gráfico, e neste caso aqui, o tempo, né? A variação do tempo. Então, observe que, ilustrando aqui pela linha pontilhada verde, é o nível de equilíbrio, ou seja, a quantidade de insetos, pragas e insetos predadores naturais, por exemplo, eles estão em nível de equilíbrio, ou seja, não há necessidade nenhuma de se fazer intervenções, o que é um equilíbrio. Aqui na linha azul é o nível de controle. Há a necessidade já de chamar a atenção quando a densidade populacional chega nesse nível de controle. E quando chegamos na linha pontilhada vermelha, é o que a gente conhece como o nível de dano econômico, ou seja, a infestação da praga ou doença na sua área já chama a atenção em função da densidade populacional alta, requerendo aí uma estratégia de intervenção, porque senão o prejuízo econômico para a sua cultura vai ser considerado muito grave. Portanto, a importância de observar essa flutuação da densidade populacional para você enxergar qual a ação ou estratégia para eliminar a praga ou a doença no campo. Ok? Falaremos aí também agora da importância da utilização segura de agrotóxicos, porque a gente já viu no início da exposição do conteúdo aqui, que ao longo dos anos, muitos produtos químicos, inseticidas, herbicidas, fungicidas, acaricidas, entre outros, foram usados e são utilizados ainda de forma indiscriminada, provocando bioacúmulo no ambiente, e isso faz com que a gente chame a atenção para os perigos que isso pode provocar. Então, a utilização correta de agrotóxicos, respeitando a dosagem, período de carência e a proteção individual de quem aplica é importante. Nessas imagens, como vocês estão vendo aí, o cuidado com a proteção individual de quem aplica é mínimo, quase inexistente. E isso, minha gente, a longo prazo provoca efeitos danosos à saúde, como, por exemplo, desequilíbrios aí hormonais, crescimento indesejável, né, de tumores malignos, câncer, né? Então, é preciso estar atento. E, falando em estar atento,
O ideal é que o produtor, o trabalhador rural, que lida direto com o campo e com a aplicação desses produtos químicos, utilizem o EPI completo, que, ilustrado nessa imagem, nos informa que é preciso utilizar um boné que a gente conhece como boné árabe, a viseira facial, um respirador, avental, jaleco e calça que sejam hidrorrepelentes, ou seja, que quando em contato com esses produtos líquidos, eles não absorvam esse líquido passando para a pele, né? Então tem que ser hidrorrepelente. Utilizar luvas apropriadas, calça e botas também. Então, esse é o tipo de equipamento que, embora seja apresente um desconforto térmico, ou seja, o calor provocado na região, na maioria das regiões no Brasil, vai provocar realmente um aumento de temperatura para o produtor ou para o aplicador dos produtos químicos, mas isso preserva e muito a saúde de quem aplica, né? Bom, aí aqui eu apresento para vocês, para a gente finalizar aqui esse bate-papo, um manual de boas práticas no uso de EPIs. Mas, mais do que informar quais são essas práticas que devem ser utilizadas, né, como deve ser utilizado o EPI, é se fazer a pergunta: por que utilizar EPI? Porque, minha gente, os agrotóxicos podem causar intoxicação nas pessoas que estão lidando diretamente com os produtos químicos, né? Então, reduzir essa exposição do trabalhador aos efeitos diretos desses produtos químicos é importantíssimo, né? Então, é importante estar atento à proteção individual e considerar os aspectos da exposição, toxicidade e do risco que o trabalhador ele vai enfrentar ao longo dos anos. Os efeitos não são imediatos. Os efeitos negativos são observados ao longo de alguns anos e décadas, ok? Então, nesta imagem aqui, o que eu trago, quais são o tipo de exposição que o trabalhador ele pode sofrer, né? Bom, primeiro, ele pode ser exposto de forma direta ou de forma indireta. A exposição direta ocorre quando esse agrotóxico aí, ele entra em contato direto, né, literalmente direto, com a pele, o olho, o nariz, a boca. E se a gente está falando dessa exposição direta, nesse sentido aí, é porque não está sendo utilizado o EPI. E a exposição indireta é quando as pessoas que estão aplicando, manuseando os agrotóxicos, entram em contato com plantas ou alimentos nos quais utilizamos os agrotóxicos. Então, a exposição indireta é quando você ingere, por exemplo, uma maçã que foi aplicado o agrotóxico, mas que não se respeitou o período de carência, a dosagem, enfim. Então, você ingere de forma indireta, entra em contato de forma indireta. Então, nessas ilustrações aqui, vocês estão observando aí, né, a exposição aos agrotóxicos de forma oral, quando o aplicador, ele, por exemplo, ele tem o hábito de fumar, então ele utiliza a mesma luva que ele utilizou o agrotóxico para segurar o cigarro e, naturalmente, leva o cigarro à boca. Quando ele utiliza os equipamentos de forma completa, ou seja, aqui você está vendo a utilização de luvas e bonés, mas não tem a utilização de o jaleco hidrorrepelente. Então, o contato pode se dar através da pele ou inalar quando não utiliza máscara. Então, a exposição pode ser direta ou indireta, e quando é direta, pode ser através da pele, da boca, ou inalando pelo nariz. Ok? Bom, e o que é que o uso de agrotóxicos pode provocar? Então, essa cartilha aqui, produzida por agricultores do Rio Grande do Sul, nos traz algumas informações. Essa cartilha foi produzida a partir da entrevista, né, de pessoas que lidam com agrotóxicos, só para chamar a atenção da responsabilidade de quem aplica os agrotóxicos e também daqueles que vendem e daquelas pessoas que vão consumir os produtos oriundos de área onde se aplica agrotóxicos em excesso. Então, é importante ter razoabilidade e utilizar quando inevitável, de forma racional. Então, foram entrevistados aí 130 agricultores. Observem bem esses dados que chamam a atenção.
93%, quase 94%, são homens. Então, a maioria das pessoas que estão lidando com os agrotóxicos, segundo os dados dessa pesquisa, dessas entrevistas, são homens. E a maioria tem o ensino fundamental incompleto, ok? Não tem muito estudo. A maioria tem conhecimento sobre os riscos do uso de agrotóxicos, ou seja, quase 90% falou que tinha conhecimento sobre os riscos que o uso de agrotóxicos poderia provocar nele, na sua saúde, né? Nenhum deles aí afirmou comer ou fumar durante a aplicação dos mesmos, né? Então, a gente tem que respeitar aí os dados da pesquisa, né? Principais sintomas que essas pessoas, esses agricultores informaram quando usavam agrotóxicos. 73% relataram que tinham sentido ao menos um dos sintomas nos últimos 6 meses. Quais foram esses sintomas? Dor de cabeça, cansaço e dor no corpo. Então, pelo menos um desses 3 sintomas, dor de cabeça, cansaço ou dor no corpo, foi relatado pelos pesquisadores. 73% informou algum desses sintomas. Então, é um dado muito interessante. 54 desses agricultores responderam já ter se sentido mal após a utilização de algum tipo desse agrotóxico. Então, quase que a metade, né, 41% aí, informa que se sentiu mal, né? E 118 dos 130 agricultores utilizavam algum tipo de EPI. Felizmente, a grande maioria utiliza algum tipo. Mais outro dado que chama a atenção, né, que 12 deles, né, 12, não utilizavam nenhum tipo de EPI, embora a gente saiba aí que os entrevistados relataram sobre o conhecimento dos riscos dos agrotóxicos, relataram que se sentiam mal, mas ainda assim, alguns deles aí, 9,2%, não utilizavam nenhum tipo de EPI, né? O que é grave. E dentre os EPIs mais utilizados, 95% eram botas, 93% deles utilizavam roupa longa e apenas 1,7% utilizaram viseira. Então, os EPIs, embora os agricultores aí saibam do risco que correm, dos sintomas que provocam no corpo, eles não utilizam o equipamento completo. E o tempo médio de uso aí está em torno de 18%. 18% dos entrevistados aí utiliza em média 12 anos. 12 anos utilizando com 12 anos, esses agricultores, eles começaram na atividade de aplicação, e a média que eles utilizam aí é em torno de 18 anos, ou seja, dos 12 aos 30 anos, esses agricultores aí estão submetidos aí à exposição. Portanto, há que se pensar nisso quando a gente pensa em utilizar agrotóxicos, né? Então, os efeitos estão aí e a gente precisa pensar de forma sustentável no ponto de vista da preservação da vida, da preservação da sustentabilidade ambiental e do bioacúmulo no ambiente, propondo aí técnicas integradas para manejar de forma correta os insetos considerados pragas e as doenças que inviabilizam em algumas regiões a prática da agricultura, causando prejuízos econômicos sérios. Muito bem. Como exercício de revisão para consolidar esse conteúdo abordado na aula de fitossanidade hoje, deixo esta pergunta para vocês pensarem nas suas respectivas residências, né? Comente essa seguinte ilustração que vocês estão observando aí no que diz respeito ao estado de Mato Grosso, que é um dos estados que mais se utiliza agrotóxicos. Portanto, como forma de consolidação do conteúdo abordado, deixo para vocês essa ilustração no sentido de que vocês possam refletir e consolidar o assunto, a temática abordada hoje. Ok, jovens? Vou finalizando o conteúdo da aula por aqui. Espero que vocês vejam o conteúdo, revejam, mandem
mensagens, perguntando, tirando dúvidas, estou à disposição. Ok? Um abraço, até mais.